profetas de Deus aqui da igreja, que vai estar compartilhando a palavra conosco. Você pode receber ele com carinho? Nosso querido pastor Adilson. Obrigado pelo carinho, tá? Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Hoje, quarta-feira, uma noite com unção com óleo. É uma noite de receber uma palavra de encorajamento, de edificação. E é assim que eu peço a Deus que você saia daqui encorajado, edificado, abençoado, em o nome de Jesus. Amém? Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Segunda Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8, fala da ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Eliseu, um homem de Deus, Deus usou esse homem várias vezes, de forma tremenda, e a palavra de Deus registra todos esses acontecimentos na vida do profeta Eliseu. Queridos, o que nós mais temos ouvido nos dias atuais, no nosso país e também em outros lugares, é a respeito de crise. Crise em várias áreas da nossa vida. Crise financeira, crise política, crise moral, crise na saúde, na educação, crise na segurança, crise nos relacionamentos, crise espiritual e muitas outras. O profeta Eliseu, depois que ele recebeu o manto da parte de Elias, ele realiza uma sequência de milagres. Deus usou esse homem de maneira tremenda. Nesse livro de Reis, nós encontramos vários relatos a respeito de como Deus usou esse homem. Eu posso citar alguns, como as águas do Rio Jordão se dividiram. Isso nós encontramos no livro de 2 Reis, no capítulo 2. Um outro acontecimento, Eliseu, com a sua atitude de fé, ele torna saudáveis as águas de Jericó. Também encontramos isso no livro de Reis. O profeta Eliseu, ele profetiza a vitória de Israel sobre os moabitas. O profeta Eliseu aumenta o azeite da viúva. Ele ressuscita o filho da sunamita. Ele repreendeu, um outro texto, a morte da panela,
Também, caso muito interessante. Também podemos nos lembrar sobre a cura de Naamã, o general do exército da Síria, que foi acometido de lepra. Também um outro acontecimento, ele fez flutuar um machado que havia caído no rio. Então você veja que Eliseu, um homem de Deus, um homem usado por Deus, e que você diria, esse homem jamais poderá passar por uma crise. Um homem que foi usado várias vezes, né? Realizou tantas maravilhas, Deus usou esse homem. Mas só que o Eliseu, embora difícil de uma pessoa dizer que ele pudesse passar por uma crise, mas também passou também. Ele passou por uma crise. E é justamente o que nós vamos ler, né, que está aqui nesse capítulo 6, a partir do versículo 8. Vamos ler aqui. Diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegando de noite, e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra, ela é poderosa. A Tua palavra, ela produz vida para nós. E nós, nesse momento, pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus,
para que nos revele a tua palavra, nos dê entendimento, faça-nos crescer, faça-nos, ó Deus, amadurecer, faça-nos, ó Deus, crer de que o Senhor está no controle de tudo na nossa vida. Eu te peço, ó Pai, a tua bênção para todos nós aqui nesta noite, e que possamos sair daqui edificados, encorajados, abençoados através da tua palavra. Essa é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. É preciso até que você leia com atenção esse texto, para que fique bem claro, porque Eliseu era um homem que Deus falava com ele, tamanha era a intimidade desse homem, a entrega de vida. E o rei da Síria, ele buscava de todas as formas guerrear e surpreender o rei de Israel. Só que Deus falava com Eliseu, e Eliseu falava com o rei de Israel a respeito das intenções do rei da Síria. E assim, o rei de Israel se prevenia e frustrava as intenções do rei da Síria. Ao ponto que o coração do rei da Síria ficou conturbado, e ele então procurou saber se havia dentre eles alguém que estava, não é, falando alguma coisa, traindo. E aí, um dos seus servos disse: não, meu senhor, não é nenhum de nós, mas é o profeta Eliseu. É quem está falando para o rei aquilo que tu falas na tua câmara, aonde tu dormes. Tremendo isso, né? E aí o rei da Síria deseja prendê-lo, e descobre que ele está numa cidade chamada Dotã. E para lá, o rei da Síria envia carros, cavalos, carros e uma forte tropa, e cerca a cidade. E continua o texto dizendo que o moço, o moço de Eliseu, o moço do homem de Deus, o homem de Deus aqui é Eliseu, acorda bem cedo, e quando chega do lado de fora, se depara com a cidade cercada, por aquele exército inimigo. E depressa vai até o seu senhor e diz: Senhor, o que faremos? E Eliseu então diz: calma, porque maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E Eliseu então, ele pede a Deus, ora ao Senhor, para que Deus abra os olhos daquele servo, para que ele veja. Então aqui o rei da Síria planeja acabar com a vida de Eliseu. E como eu disse, enviou para lá um forte exército. Cavalos, carros, uma forte tropa. Cerca a cidade. O quadro aparente tinha o seguinte diagnóstico: já era. Eliseu já era. Qualquer pessoa normal diria isso.
Eliseu já era. E isso, queridos, é o que acontece com muitas pessoas, mesmo cristãos, quando estão diante de uma crise, quando a crise se instala, a primeira coisa é dizer: não tem mais jeito, já era, é o fim da linha. Muitas pessoas se deixam levar pelas circunstâncias, por aquilo que os olhos estão vendo. E isso não foi o que aconteceu com Eliseu. E nós podemos comparar o rei da Síria a várias coisas. Por exemplo, nós podemos comparar o rei da Síria ao pecado, quando nos cerca, quando tenta nos seduzir, nos surpreender, nos atacar. A palavra de Deus em Hebreus, não precisa abrir, Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. Podemos também comparar o rei da Síria ao próprio diabo. E a palavra de Deus em 1 Pedro 5 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. E continuando, podemos também entender que o rei da Síria representa os problemas seculares. Quais são esses problemas? Os problemas familiares. Nós não estamos imunes de passar por problemas. O próprio Senhor Jesus nos alertou quando disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas Ele também dá o remédio. Ele dá o remédio. Tende bom ânimo, confie, creia, não temas. A palavra de Deus está repleta de avisos, cuidados que nós devemos ter quando essas situações nos sobrevêm. E elas podem vir na família. Essas crises, elas podem acontecer na vida emocional, na vida financeira. Quantas pessoas passam por problemas financeiros que jamais poderia imaginar que poderia passar? Mas vem a crise. O problema é o que fazer, como agir, como enfrentar esses momentos. Os problemas podem ser na saúde. Eu já ia fazer isso quando o pastor Rogério fez, orando pelo filho do pastor Gilson, que hoje à tarde sentiu uma dor no peito, e o pastor Gilson levou ele para o hospital. São situações que ocorrem repentinamente. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas vem a crise, vem a aflição, vem a luta.
e em muitas outras áreas. Nós somos pessoas cercadas por N situações difíceis, situações complicadas, e quando vem o momento se torna dramático. Essa é a verdade. Quando as crises, elas vêm, é como muralhas, grandes muralhas que se erguem diante de nós. É sobremaneira difícil. Mas o que fazer quando vem a crise? Eu quero dizer para você que Deus está presente na hora da crise. Se faz necessário que você confie. Naquele momento em que Eliseu estava vivendo, era um momento difícil. O profeta de Deus estava ali, confiante. Mesmo diante daquele quadro, ele não se abateu, ele não se atemorizou. O seu servo, sim, o seu moço, sim, ficou temeroso. Mas o profeta Eliseu estava confiante. Quando ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O profeta Eliseu tinha confiança em Deus. Eu quero te dizer que Deus está conosco em todo o tempo. Conosco está o Senhor. Conosco está a sua graça. Conosco está o Espírito Santo de Deus. Conosco está a palavra do Senhor. Conosco está o seu poder. Está a sua força, conosco está a sua sabedoria. Aleluia! O Salmo 46, ele nos encoraja, ele nos dá força, ele aumenta a nossa fé. Salmo 46, versículo 9, versículo 10, diz que o Senhor, Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. E segue dizendo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, e diz para mim e para você, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Leia depois em casa o Salmo 46. E eu creio que Deus vai te encher de coragem, Deus vai fortalecer a sua fé, e você vai se posicionar da mesma forma que Eliseu. É preponderante reconhecer que o rei da Síria, ele tinha muitos carros, e tinha mesmo. Mas é mais preponderante é saber que o profeta Eliseu tinha à sua disposição milhares e milhares de carros de fogo. Carros de fogo. O diabo, eu digo para você, ele tem carros. Mas você tem milhares e milhares de carros de fogo à sua disposição. Não era só para Eliseu, é para mim e para você. Os carros de fogo que Deus envia é para nós, é para aqueles que creem na sua palavra, creem no seu poder. É preciso se posicionar. Deus, Ele abre os olhos dos seus filhos na hora da crise. A palavra de Deus aqui diz que Eliseu, em resposta à oração de Eliseu, o Senhor abriu os olhos do seu moço.
porque o seu moço, o moço de Eliseu, estava como que com seus olhos encobertos. E assim, se nós não estivermos atentos, é assim que nós vamos estar, com os nossos olhos fechados, sem conseguir ver o que Deus tem à nossa disposição, o que Deus pode fazer por nós. E aí se faz necessário pedir a Deus para que Ele abra os nossos olhos, para que nós venhamos a enxergar o problema, mas sem se abater, sem se deixar levar, confiar em Deus. Queridos, infelizmente, muitos crentes, eu não estou falando das pessoas que estão lá fora, eu estou falando de muitos crentes que têm os seus olhos fechados e não têm visto as possibilidades, não têm visto o poder de Deus, se deixam levar pelas circunstâncias. E aí, queridos, é preciso que Deus, o Senhor, Ele toque nos nossos olhos. É preciso que venhamos a deixar que Deus diga: efatar, abre-te, para que os nossos olhos se abram. Nós precisamos que aconteça na nossa visão um efatar de Deus, que Ele venha e tire as escamas, que Ele possa abrir os nossos olhos para que possamos ver que os recursos que Deus tem nos dado são muito maiores do que aquilo que o inimigo tenta nos intimidar, tenta colocar diante de nós. Nós temos problemas, vivemos problemas, a crise vem, é fato. Isso acontece. E em várias áreas da nossa vida, isso pode acontecer. Eu, há coisa de 2 semanas, estive com uma jovem que estava há 3 anos casada. Ela disse: pastor, eu casei com um homem, eu amo esse homem, e meu sonho era ter uma vida feliz com ele. E ele tinha atitudes, comportamentos que me asseguravam de que o meu casamento seria duradouro. Inclusive, ele chegou a ir para a igreja comigo, mas depois de 3 anos, o meu casamento acabou. Não pela minha vontade, mas o meu marido saiu de casa, me deixou. E ela então me permitiu aconselhá-la. Eu pude dizer para ela: confie em Deus, não desista, lute pelo seu casamento. Não se deixe vencer por aquilo que os seus olhos carnais possam ver. Mas você serve um Deus vivo e poderoso. Confie em Deus. Isso pode acontecer com muitas pessoas que, no momento inesperado, surge uma situação. Pode ser na vida conjugal, pode ser na vida familiar, uma situação com um filho, uma situação com os pais, com os irmãos, com um parente. Pode acontecer. Na nossa vida financeira, nossa vida espiritual.
Quantas pessoas não vivem uma crise espiritual? Quantas pessoas não vivem com dúvidas, incertezas? E nós precisamos crer que Deus, Ele nos dá os recursos. Ele é quem peleja por nós. Essa guerra, ela não é minha, ela não é sua. A guerra é do Senhor. É Ele quem guerreia as nossas guerras. É Ele que peleja por nós. Cabe a mim e a você crer, confiar, descansar, procurar obedecer a palavra do Senhor, andar em retidão. Eu aconselhei para aquela jovem: olha, se você quer um favor de Deus na sua vida, vai depender muito de você. Você é jovem, você é bonita, você estuda, você trabalha, vai depender muito de você. Você quer o seu marido de volta? Então mantenha-se firme. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Você está me entendendo? E ela disse: eu estou, pastor, estou entendendo. Então, se você se mantiver firme nos pés do Senhor, Deus vai te dar a vitória. E eu quero dizer para você, Deus vai dar a vitória para você. Não se deixe intimidar pela crise. Não se deixe abater pelos problemas. Não se deixe abater. Eu não posso deixar passar a oportunidade, porque eu fiz uma promessa para o Senhor e disse que: Senhor, todas as vezes que eu tiver oportunidade, eu vou testemunhar. Não é? Então eu vou dizer mais uma vez e não vou cansar, e vocês vão ouvir de mim muitas vezes. Porque o médico disse para mim: já era. Assim como muitas pessoas poderiam dizer para Eliseu: Eliseu, ó, não tem jeito. A cidade está cercada. O inimigo colocou cavalos, carros, uma tropa. Não tem como sair. Não tem como fugir. Foi isso que o médico disse para mim. Não tem jeito para você. Isso foi em 2013. Vai para 6 anos já. 6 anos. Mas eu posso falar para você que eu não fiquei abatido. Não fiquei abatido. E Deus sabe que eu estou falando isso. Eu chorei, porque é normal chorar diante de Deus e dizer: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. E o inimigo não vai me intimidar. O inimigo não vai me abater. Eu não aceito essa palavra. É assim que nós devemos nos posicionar. Surge uma situação, surge um caroço aqui, um caroço acolá, um nódulo aqui, uma situação ou outra. Deus é contigo. Ele é o médico dos médicos. Aleluia! Ele é poderoso para reverter qualquer situação. Não há impossíveis para Deus. Não há. Deus provê os recursos na hora da crise. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Deus providenciou. E de onde vieram esses cavalos e esses carros de fogo? Porque o rei da Síria enviou cavalos, enviou carros, mas Deus enviou carros
de fogo para consumir tudo aquilo que o inimigo tinha enviado para derrotá-los. É assim que Deus faz comigo e com você. É assim que Ele faz. Não se deixe abater. Deus, Ele nos acude, Ele nos socorre, Ele supre as nossas necessidades nas horas da crise. Somente Ele é poderoso para fazê-lo. Somente Ele é poderoso. E eu creio que hoje, nesta noite, nessa noite de edificação, de encorajamento, nessa noite de oração com unção com óleo, Ele vai enviar os carros de fogo para te proteger, para te livrar, para fazer de você uma pessoa bem-sucedida. Basta crer, você crê nisso? Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor. Recebe, Jesus. A nossa confiança está no Senhor. É Ele quem nos protege. É Ele quem nos livra das crises, das aflições, dos problemas. Basta você confiar. Não se deixe abater. Não se deixe abater. Não se entristeça. Não fique pelos cantos. Lembra-te de Davi. Deus me faz lembrar agora dele. Quando Davi saiu para guerrear contra Israel, porque Davi estava aliado a um rei chamado Aquis. E na hora da guerra, na hora da luta, os outros reis aliados disse: não, esse Davi eu não quero aqui não. Ele já foi um deles. De repente ele muda de ideia e não, manda ele de volta. E o rei Aquis não teve outra alternativa a não ser mandar Davi e seus homens voltar para a sua cidade. E quando Davi chega na cidade dele, ele encontra a sua cidade queimada, saqueada. As mulheres, os filhos, os idosos e todo o despojo foram levados. O inimigo saqueou, roubou, destruiu, queimou a cidade de Davi. E aqueles homens choraram. Davi chorou, aqueles homens choraram copiosamente, ao ponto de acusar Davi, ao ponto de desejar apedrejar Davi. Tamanha era a agonia, tamanho era o sofrimento daqueles homens, pela perda da sua família. Onde está a minha esposa? Onde estão os meus filhos? Onde estão os meus pais? A minha casa foi queimada. Como é que nós iríamos reagir diante de um quadro desse? Davi, o que ele fez foi orar a Deus, assim como Eliseu orou ao Senhor. Davi disse a Deus: Senhor, tem misericórdia, me ajuda. O que eu faço agora, Jesus? Ele poderia sair desesperado, correndo. Quantas pessoas diante de uma crise não ficam desesperados, saem correndo com o desejo de resolver o problema? Mas Davi, ele consultou a Deus. Senhor, o que devo eu fazer? Para onde eu devo ir? Eu vou conseguir alcançar esse bando?
E Deus respondeu, porque viu em Davi dependência. Davi não fez nada antes da sua oração e de ouvir a voz de Deus. Deus respondeu para Davi, pode ir atrás dele, você vai alcançá-los, você vai resgatar tudo que é teu, você vai trazer de volta. Essa foi a resposta de Deus. Aí eu pergunto para você, para onde? Que direção? Foi para cá? Foi para lá? Foi para colar? Quando nós estamos nas mãos de Deus, Ele nos dá a direção certa, Ele nos mostra o caminho, Ele nos dá a solução. Davi seguiu com os seus homens, e Deus providenciou que um daqueles que fazia parte do bando pudesse ser deixado para trás porque estava doente. E então, Davi e seus homens avistou aquele inimigo que estava ali. O que Davi fez? Poderia matá-lo? Davi cuidou daquele homem. Não façam nada. Dê comida, dê água para ele, restitua-lhe as forças. E assim foi feito. E depois aquele homem disse, Senhor, não me mate. E Davi falou para ele, não, eu não vou te matar. Diga-me somente aonde está o bando que levou as nossas famílias e queimou a nossa cidade. Se você falar, eu não te mato. E o homem foi, deu a dica da onde estava o bando, e Davi então, com seus homens, surpreendeu aquele inimigo e os destruiu. É assim que Deus faz. Deus quer dependência. Deus quer que você creia nele. Antes de qualquer situação, diante da crise, de qualquer situação, consulte a Deus. Senhor, o que devo eu fazer? O que farei? Me responde. E eu creio que assim como ele fez com Davi, assim como foi feito com Eliseu, uma resposta imediata, ele vai fazer com você também. Ele vai dar a solução. Amém? Eu quero, antes de orar, eu não posso deixar de dar a oportunidade. Isso nós pastores sempre fazemos. Porque pode ser que nessa noite tem alguém que esteja entre nós, que quer, depois de ouvir a palavra de Deus, depois de ser tocado pelo Espírito Santo, possa dizer, eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero ser guiado por Ele. Então eu pergunto, se há entre nós alguém que queira tomar esta atitude de receber o Senhor Jesus na sua vida, para que Ele possa te guiar, para que Ele possa te proteger, para que Ele possa conduzir a sua vida em triunfo. Se há alguém entre nós que quer fazer isso publicamente, erga a sua mão para que eu possa conhecê-lo e possa orar por você. Tem alguém entre nós? Eu não posso terminar esse culto sem dar oportunidade para você. Eu sei que às vezes é difícil fazer isso publicamente, mas é a oportunidade que Deus nos concede. Ou até mesmo se você estava afastado, se você estava enfraquecido, mas que nesta noite você diz, pastor, eu quero voltar, eu quero caminhar com esse Deus. Diante das crises, dos problemas, das aflições, eu não posso caminhar sozinho. Eu não posso caminhar com as minhas próprias pernas. Eu preciso da ajuda de Deus. Tem alguém aqui entre nós
que queira receber a oração, nós estaremos aqui para orar por você. Nós estamos aqui. E se você não quiser fazer isso agora, até o final do culto, você pode fazer, você tem essa liberdade. Amém? Então vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Eu quero, antes da unção com óleo, eu quero orar por esses pedidos de oração. Pastor Rogério, por favor. Você tem algum pedido de oração na sua mão que você queira trazer até o altar, para que logo após a gente esteja orando, você pode trazer aqui. Ok? Amém? Erga suas mãos. Vamos orar, porque aqui nós temos centenas de pedidos. São crises, são problemas, são situações que nós não sabemos, nós não conhecemos, mas Deus sabe. Deus pode e quer honrar a fé, mesmo quando nós fazemos as nossas petições e colocamos num pedaço de papel. Aquele soldado, ele pediu ao Senhor a cura do seu servo, mesmo à distância. E ele disse: eu creio que tu podes. Deus se agradou da atitude daquele soldado, e o servo daquele soldado foi curado. E nós cremos que essas pessoas aqui serão alcançadas, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, colocamos diante do Senhor, no teu altar, esses pedidos. Aqui pode estar representado muitas pessoas. São situações, causas das mais diversas. E nós cremos que tu és poderoso para responder a cada pedido que está aqui. Porque nós sabemos que tu és Deus poderoso. É um Deus que salva, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma, é um Deus que opera milagres. E nós te pedimos neste momento, alcança essas pessoas. Abre portas, ó Deus, dá vitória ao teu povo, Senhor. Atende ao clamor daquele que crê no teu nome. Tu és um Deus de milagres. Nós entregamos ao Senhor cada pedido deste e cremos que em breve nós teremos aqui testemunhos da manifestação do teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero orar por você antes de que você saia. Apenas aqueles que estão enfermos, aqueles que querem receber a oração da fé, a unção com óleo. Se você não é um desses, eu vou estar orando, abençoando você, para que você possa sair e ir de volta para a sua casa com a bênção do Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela palavra de encorajamento, de edificação. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela manifestação do teu poder aqui nesta noite, nas nossas vidas, na vida da nossa família, daquelas pessoas que nós mencionamos os nomes, que estão naqueles pedidos. Declaramos que tu és Deus, Senhor poderoso. Não há crise que o Senhor não possa resolver, não é problema que o Senhor não possa solucionar.
Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus poderoso, e eu creio que o Senhor abençoou aquele que está aqui nesta noite, que veio à Tua casa, e eu creio que ele estará levando consigo o milagre, a bênção do Senhor. Aleluia! Realiza o milagre, Jesus. Portas venham se abrir. Aleluia! Dá vitória, Senhor, a esse teu filho, a essa tua filha. E tão logo, ó Deus, no tempo do Senhor, esse filho, essa filha possa retornar para testemunhar a manifestação do teu poder. Leva o teu povo de volta aos seus lares, às suas casas, debaixo da tua proteção. Dá livramento e nos conceda ainda um final de noite abençoado. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu pediria que aqueles que vão receber a unção pudessem estar aqui, fazendo 2 filas aqui no centro. Pediria aos pastores, diáconos, diaconisas, que nos ajude. As esposas dos pastores, por favor.